Shalom. Hoje nós estamos aqui mais uma noite reservada para nós adorarmos ao Senhor, para nós nos entregarmos a Ele verdadeiramente e podermos também contemplarmos as maravilhas que Ele tem para nós. Amém? Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, né, queridos? Nós fomos forçados, se assim eu posso dizer, a ficar em casa, né? Muitos de nós estão nessa situação. Muitos não tiveram escolha, muitos não tiveram opção, mas foram forçados a ficar em casa. E com essa situação, muitos pais de família estão em casa, muitas mães, muitos filhos sem ir à escola, né? Muitos até estão estudando nas suas casas. E a gente vê que o tempo está bem desfavorável. Tudo está bem desfavorável nesse tempo que nós estamos vivendo. Alguns estão em casa até de uma forma bem indesejável, né? Perderam seus empregos. Outros estão com carga horária reduzida. Outros estão trabalhando em casa, né? O famoso home office, como eu, por exemplo. Eu sou professora e uma das redes que eu trabalho está tendo ensino online. Então, estou trabalhando da minha casa. E muitas pessoas estão experimentando essa situação. E, de um modo geral, ainda que tenha alguém que esteja saindo, que esteja trabalhando, porque nós sabemos que tem também aquelas pessoas que não pararam, de um modo geral, está tudo diferente. Alguma coisa mudou. O ambiente mudou em casa, é ou não é verdade? A grande maioria das pessoas está, a maior parte do tempo, dentro de casa. E com isso é que vem algumas situações. Com isso é que vem alguns problemas, algumas coisas ruins. Como a gente pode acompanhar nas reportagens, nós podemos ver um crescimento acelerado de pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com depressão, síndrome do pânico. Eu estava vendo também um crescente aumento da violência doméstica, muitos feminicídios. Teve um aumento considerável. Muitas pessoas dependendo de remédio, muitas pessoas sem destino, muitas pessoas sem saber o que fazer. Essa é a verdade. Mas em contrapartida, tem também o outro lado. Tem também o lado bom da história. O lado bom é que tem muitas famílias que estão aproveitando esse tempo que está junto, esse tempo que está em casa, esse tempo que antes tanto se reclamava que não tinha, para poder aproveitar a família, para poder curtir a família. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre a família, uma família firmada na rocha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nesse tempo também nós temos acompanhado o aumento de divórcios, tem muitas coisas ruins acontecendo, mas é possível que isso seja revertido em coisas boas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. O subtítulo dessa palavra nos diz o seguinte: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa palavra, queridos, ela faz parte do Sermão da Montanha. Jesus falava, e se você for ler todo o capítulo 7, você vai ver que Jesus dava algumas outras instruções. Jesus falava sobre não julgar, sobre a bondade de Deus, sobre os 2 caminhos, sobre os falsos profetas, sobre quem entra no reino dos céus. E a partir do versículo 24, ele fala sobre os 2 alicerces, o que nos remete ao entendimento de sensatez e insensatez. Mas a gente precisa entender primeiro o que é um alicerce. Qualquer pessoa, não precisa ser um profissional, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um pedreiro. Qualquer pessoa que observar uma obra, uma construção de uma casa, ela vai perceber que a gente não pode simplesmente empilhar tijolos para fazer as paredes. Não, é preciso ter um alicerce, é preciso ter uma base. E o que é o alicerce? O alicerce é exatamente isso. Ele é fundo, e lá nesse fundo é cavado, e lá nesse fundo coloca-se concreto, coloca-se pedra, para depois de ser feita essa fundação, para depois de ser feita essa base, aí sim, a construção pode ser feita, a casa pode ser terminada. Ou seja, o alicerce não aparece. O alicerce não fica à mostra, a base não fica à mostra. O que fica à mostra é a casa, o prédio, enfim, o que fica à mostra não é o que está realmente sustentando. Já entenderam? Glória a Deus por isso. Pois bem, agora para nós entendermos como uma coisa funciona, a gente primeiro precisa ver como ela não funciona, até para a gente não errar. É ou não é verdade? Se nós construirmos uma casa na areia, por mais que eu tente fazer um alicerce, por mais que eu tente cavar e fazer uma base para essa casa, mais cedo ou mais tarde vai dar um problema e essa casa vem ao chão. Eu tenho até um exemplo bem interessante. A gente foi na praia uma vez e nós chegamos lá, colocamos um guarda-sol na praia. Aí a gente cavou, né, com as mãos, assim, aquele buraquinho lá na areia, para colocar o guarda-sol. Fincamos lá a base do guarda-sol, achamos que estava bem seguro, cobrimos, tampamos assim o buraquinho com areia e ficamos lá na sombra do guarda-sol. Só que o que aconteceu? Veio um vento. Quando veio o vento, o guarda-sol estava onde? Na areia. Tinha alicerce? Não tinha. Tinha base? Não tinha. Tinha uma sapata profunda? Não tinha. O que aconteceu? O vento levou aquele guarda-sol. Nós saímos segurando aquele guarda-sol pela base e o vento levando até que virou o guarda-sol e ele se quebrou todo e a gente não pôde mais usar aquele guarda-sol. Foi perdido. Ainda bem que era um dia tranquilo, né, querido? Não tinha muita gente na praia, nós não fomos tão envergonhados assim. Porque se tivesse alguém lá com vídeo, teríamos sido envergonhados naquele dia. Porque não funciona. Se a coisa não for feita direito, não funciona. Agora, por outro lado, quando é feita uma base na superfície sólida, que no caso é a rocha, aquela rocha vai ser perfurada. E lá sim vai ser feita uma estrutura que vai sustentar tudo aquilo que vier para cima. Você já viu grandes edifícios? Às vezes você olha assim, dá até dor no pescoço. Ou às vezes você está lá de cima do prédio, olha pela janela, fica tonto e não consegue imaginar como aquilo está de pé. Por quê? Porque tem uma base. Se não tiver base, cai, como diz a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor é muito clara. Se não tiver uma base firmada na rocha, cai, vai bater vento, vai bater tempestade, vai passar rio, vai passar chuva e a casa vai cair se ela não tiver firmada na base. E é com base nisso que eu estou falando, nessa palavra que o Senhor nos dá hoje. Nós vamos trocar essa palavra aqui, ó, casa, por família.
uma família firmada na rocha. E quando eu falo de família hoje aqui, querida, eu quero que você me entenda que são aquelas pessoas que moram dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, amém? Os meus pais, os meus irmãos, os meus cunhados, as minhas sobrinhas são parte da minha família, mas eles são os meus familiares. Hoje aqui nós vamos falar da família, aquela que está debaixo do mesmo teto, na convivência, debaixo do mesmo teto. E no meu caso, sou eu, o Luciano, a Maiara e o Lucas, que convivemos na mesma casa. E quando nós falamos de construção de família, formação de família, nós estamos falando da coisa mais difícil que existe. Olha, eu vou te falar, se você já fez ou se você conhece alguma coisa mais difícil do que construir uma família, você me fala, porque eu desconheço. Já fiz muita coisa difícil nessa vida. Já fiz concurso público na minha área, fora da minha área, provas dificílimas, prova de autoescola, fiz um monte de coisa. Mas nada é tão difícil quanto a construção de uma família. E durante muito tempo, eu particularmente cometi o erro de dizer assim, mas não existe uma receita de bolo, não existe um manual de instruções para se construir uma família. A gente precisa viver a situação e aprender com ela. E a partir daí, a gente vai construindo. Mas não é assim que funciona. Pensa bem, querido, o que é uma família? Um homem e uma mulher de famílias totalmente diferentes, com criação diferente, com costumes diferentes, tudo diferente. Pensa bem, dentro da mesma casa. A partir de agora, eles vão ter que conviver. Eles vão ter que se entender. Pensa bem, é ou não é um negócio difícil? Tudo aquilo que era valor para um, talvez não seja para o outro. Vai ter que abrir mão, vai ter que ceder. É desse jeito. Então é uma situação muito difícil. E eu achava que não existia uma receita para isso. A gente vai aprendendo. A gente vai vivendo a situação e vai aprendendo. Até um dia que o Senhor me falou, sim, existe um manual de instruções. E eu encontrei o manual de instruções, ó. O meu aqui hoje, especificamente, tem uma capa de oncinha. Mas o seu manual de instruções, ele pode ter uma capa preta, pode ter uma capa de couro, pode ser rosa de florzinha, pode ter um leão na capa, pode estar dentro de um smartphone, pode estar dentro de um tablet, mas a palavra de Deus é o manual de instrução para a construção de qualquer família. Aqui sim, você encontra a base e tudo o que você precisa saber para a família. Aqui fala sobre casamento, aqui fala sobre o papel da mulher, o papel do esposo, o papel dos filhos. Tudo o que nós precisamos fazer está escrito aqui. E essa aqui é a nossa base. É aqui que deve ser firmada a construção da nossa família. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da palavra, firmados nela, firmes na rocha, que é Jesus Cristo, ei querido, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir inveja, pode vir doença, pode vir fofoca, pode vir escassez, ei, tenha certeza disso, venha o que vier, a família que está fixa na rocha não cai, não se desfaz e não se abala, porque é o Senhor que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, diante de tudo isso, eu quero deixar para você aqui algumas características. Como nós podemos identificar uma família que foi construída na rocha? Como que nós podemos identificar uma família que tem base? Uma família que segue o manual de instruções? É uma família perfeita? Não, porque não existe perfeição. Nós buscamos ser assertivos, nós buscamos ser aquelas pessoas que buscam o certo, que buscam aprender e aprender em Deus, aprender na palavra, com base na palavra, amém?
Então eu quero deixar para você aqui algumas características da família que está firmada na rocha. Em primeiro lugar, uma família que está firmada na rocha, ela reflete a imagem de Cristo. O que é refletir a imagem de Cristo? É passar para os outros que estão nos vendo aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Ele nos ensinou. Não é com base em crenças, em costumes aqui desse mundo, não. Uma família que reflete a imagem de Cristo é aquela família que prioriza valores, que prioriza princípios. É aquela família que prioriza a palavra do Senhor. É aquela família que está unida. Essa é a família que reflete a imagem de Cristo. A família que reflete a imagem de Cristo não é aquela família que não tem problemas. Eu quero saber, em primeiro lugar, qual é a família que não tem problemas, porque todas as famílias têm problemas. Não tem essa e não tem aquela. Todas as famílias têm problemas, sem exceção. Mas a família que reflete a imagem de Cristo, ela tem sabedoria para enfrentar todas as situações. É a sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria com base em conhecimentos humanos, não. É a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que Deus inspira. É a sabedoria que Deus dá àqueles que confiam nele. Amém? Em segundo lugar, uma família firmada na rocha é uma família que investe tempo de qualidade com seus membros. Olha que interessante. Lá no início, eu comecei falando sobre tempo que hoje nós estamos tendo. Muitos, né? Na verdade, eu não posso generalizar, mas muitos hoje estão tendo esse tempo. Muitos hoje estão afastados do serviço, como eu disse. Muitos não estão podendo ir à escola e, consequentemente, tem-se mais tempo. Mas o segredo não está na quantidade. O segredo está na qualidade. Essa qualidade, ela pode ser adquirida até mesmo quando você está trabalhando. Até mesmo quando você não tem tempo para isso, porque mais vale, querido, 10 minutos de um tempo de qualidade do que 5 horas todos juntos sem fazer nada, sem produzir nada, sem se relacionar. Então, uma família firmada na rocha, ela investe em tempo de qualidade com a sua família, ainda que seja 10 minutos por dia, ainda que seja meia hora por dia. Abrace seu filho, senta com ele. Se for igual ao meu caso, que os filhos já forem grandes, conversem aí, como que foi hoje? Como que tá? Maiara sai para trabalhar, como é que foi o serviço? Às vezes eu nem preciso perguntar, ela já chega contando, já chega falando. Isso é o importante. Eu me lembro de uma ilustração de um pai que saía de manhã muito cedo para trabalhar e o filho já estava dormindo. E quando ele chegava à noite, já era tarde e o filho já estava dormindo. Eles só se viam no fim de semana. E o que o pai fazia? Todas as noites, quando o pai chegava, mesmo que o filho não o visse, o pai chegava lá e dava um nozinho no lençol dele. Todos os dias. Até o dia que o filho falou assim: mas o que é isso no meu lençol? Por que tem tantos nós no meu lençol? E o pai falou assim: meu filho, esse é o tempo que eu estive aqui com você. Então, querido, não importa se você não tem tanto tempo, mas invista tempo de qualidade com a sua família. Você vai colher os frutos disso. Pode ter certeza que você vai colher os frutos do tempo de qualidade que você está investindo na sua família. Vale a pena, vale a pena. Quantas coisas passam despercebidas, né? Hoje nós estamos vivendo a era tecnológica. Tudo evoluiu, tudo avançou, né? Está tudo tão no celular, tudo tão no tablet. Hoje em dia tudo tão avançado. Coisas que há um tempo atrás
nós não tínhamos tanto acesso como temos hoje. E o que está acontecendo? Os filhos estão trocando as brincadeiras por tecnologia. E muitas vezes eles ficam dentro do quarto, trancados no quarto, e sem um acompanhamento do que está sendo visto, do que está sendo assistido, com quem eles estão conversando. É importante que haja um tempo de qualidade com esse filho. Conversa com esse filho. Eu que tenho muito convívio com crianças na escola, a gente pode acompanhar a criança que chega lá com o braço todo cortadinho assim. Por quê? Porque está sozinha. Porque não tem um acompanhamento de um responsável, do pai ou da mãe. Não tem, então ela fica presa ali no tablet, fica presa ali no celular. É o tempo todo só naquilo, só naquilo, só naquilo. E o que ela está precisando? Ela está precisando do cara a cara. Gente, eu achei interessante esses dias que eu vi um vídeo de criança brincando de boneca. E a criança assiste aquilo. Uma pessoa fica lá brincando com as bonecas, imitando uma vozinha de boneca, e as crianças assistem o vídeo, ao invés de pegar uma boneca e brincar com a boneca. Não, a criança está na frente do computador assistindo pessoas brincando de boneca. Então, assim, eu entendo que evoluiu, que muita coisa mudou, mas esse relacionamento da família não pode acabar, não pode mudar. Invista, querido, tempo de qualidade com a sua família, amém? Outra coisa, em terceiro lugar, uma família firmada na rocha tem momentos de distração e todos riem juntos. Você ri com a sua família, querido? Você ri com a sua mulher? Você consegue rir com a sua mulher ainda? E você, mulher, consegue rir com o seu marido ainda? Ainda tem coisa engraçada entre vocês ainda? Porque uma família firmada na rocha precisa desse tempo de distração. Não pode só problema, só problema, só problema, não. Isso desgasta, isso acaba com tudo. Tem que rir, tem que conversar, tem que brincar. A família precisa desse tempo. A família precisa desse tempo junto, esse tempo agradável. Então, gaste também um tempo para rir com a sua família, para brincar com a sua família, para sair daquele peso. Senão todo dia vai ser a mesma coisa. O homem chega em casa, a mulher já chega falando, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o gás, acabou isso, acabou aquilo, o armário está vazio. E o homem, em contrapartida, eu quero descansar, eu estou cansado. Só fica nesse peso, Tire o peso, pelo menos por um pouco. Gaste tempo rindo, gaste tempo brincando, falando de bobeira. Gaste tempo com a sua família, querido. Não é falando da vida dos outros, não. É rindo de vocês mesmos, das coisas que já aconteceram. Fala, ri bastante, se diverte bastante. Se tem uma coisa gostosa, gente, é rir em família. Isso é bom demais. Em quarto lugar, uma família firmada na rocha resolve os problemas que têm que ser resolvidos. Sabe aquele problema que às vezes a gente quer esconder debaixo do tapete e quando você vai olhar ele virou um monstro? Aí já não tem mais solução. A família firmada na rocha, aquela que não vai cair com a chuva, resolve os problemas que têm que ser resolvidos. Eu me lembro de um caso, o Lucas era bem pequenininho, ele ainda ficava na creche, e eu me lembro que o Lucas batia muito nas outras crianças. Ele sempre foi muito grande, maior que os outros, e ele era bem gordinho, e ele batia muito nas outras crianças. Então, todo dia que a gente chegava na creche para buscar, o Lucas tinha uma reclamação. A tia já chegava falando, o Lucas bateu no fulaninho, no ciclaninho. Aí chegava no outro dia a mesma coisa, o Lucas bateu. Então, naquele momento, aquilo era um problema que nós tínhamos que resolver. Porque existem situações, existem problemas que nós não temos como resolver, que nós estamos debaixo da dependência de Deus. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O que está ao nosso alcance não pode ser deixado de lado. E aí o que nós fizemos?
começamos a conversar com ele, começamos a falar com ele. Você não pode bater, você não pode fazer esse detalhe. Ele não batia porque ele estava apanhando, não, era involuntário mesmo. Ele chegava e batia. Então nós começamos a conversar com ele. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, até o momento em que ele entendeu. Ele entendeu. Então aquele era um problema que nós tínhamos e precisava ser resolvido. Então a família, ela precisa resolver os problemas. Não adianta deixar para amanhã, não adianta procrastinar. Aquilo que tem que ser feito, não adianta adiar. Tem que fazer. Às vezes é uma coisa ruim. Às vezes exige um diálogo, às vezes exige uma conversa desgastante, mas tem que ser feito, querido. Tem que ser feito, não tem como. Amém? Se você quer ter sucesso, ter uma família bem-sucedida, não adie a resolução de problemas. Resolva os problemas que precisam da sua ação. Porque às vezes a gente espera muito do outro. Ah, não vou fazer isso porque o meu marido tem que fazer. Ah, sabe um problema que gera muito transtorno dentro de casa? Pia entupida. É um problema, querido. Pensa que não é um problema, parece pequenininho, mas no dia a dia o pequenininho vira um monstrão. Aí todo dia está lá, você está lavando e a pia está entupida, você está lavando e a pia está entupida. Daqui a pouco aquilo vira uma guerra no casamento. O que poderia ter sido evitado gerou um problema que já não tem mais solução. Então a gente tem que tomar cuidado com os pequenos problemas, com as pequenas coisas, porque no casamento, no dia a dia, é isso que faz a diferença. Dentro de casa, dentro da família, é isso que faz a diferença. Em quinto lugar, uma família firmada na rocha é aquela em que cada membro exerce seu papel. Sabia que cada um dentro de casa tem seu papel? A mulher tem o seu papel, o esposo tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, cada um tem o seu papel. A mulher precisa identificar qual é o papel dela. E o papel dela não é lavar vasilha, lavar roupa, arrumar casa só. Não é disso que eu estou falando. Isso aí pode ser dividido, pode ser distribuído entre todos os membros. Não é isso. A mulher precisa entender que o papel dela é ser ajudadora do marido. A mulher precisa entender que ela é auxiliadora do marido dela. Na edificação da casa, na construção do lar. Esse é o papel da mulher. O marido precisa saber qual é o papel dele. Qual é o papel dele? É amar, é cuidar, é prover, é zelar. Esse é o papel dele. Os filhos têm o seu papel dentro de casa, ser obedientes, fazer aquilo que os pais ensinaram, seguir conforme o que lhes foi ensinado. Cada um tem que exercer o seu papel, senão vira confusão. E aí sim, vai ser como a casa na areia. Ela vem à ruína. É preciso que cada um exerça o seu papel. Em sexto lugar, uma família firmada na rocha respeita as limitações e opiniões uns dos outros. Eu sempre falo de mim, né? Eu sempre gosto de citar os meus próprios exemplos. E eu sou uma pessoa que tem rinite. Eu sou muito alérgica. E essa alergia, quando ataca, aí vai piorando, aí pode atacar bronquite, enfim. Eu preciso me cuidar. E para que eu me cuide, eu preciso que as pessoas da minha casa respeitem as minhas limitações. Porque se alguém passar perfume demais, vai atacar a minha rinite. Um desinfetante forte demais jogado no chão, vai atacar a minha rinite. Um produto de limpeza vai atacar. Então, eu preciso que as pessoas da minha casa respeitem as minhas limitações, assim como eu tenho que respeitar as limitações deles. E é assim que funciona. Uma família firmada na rocha, ela precisa que um respeite a limitação do outro. Não tem como eu fazer do meu jeito, o que eu quero, e é só a minha vontade que importa. Não. Eu preciso respeitar o outro. E outra coisa também é respeitar as opiniões do outro. Você sabia que dentro da sua família, debaixo do mesmo teto que você, pode ter pessoas com convicções políticas diferentes? Pode ter pessoa de esquerda, pode ter pessoa de direita. E você precisa respeitar isso.
Você não pode debater com seu familiar por conta de uma opinião que diverge da dele. Não pode. Você sabia que dentro da sua casa pode ter pessoa que torce para um time de futebol diferente do seu? Eu estou falando de coisas corriqueiras, querido, parece bobeira. Ah, mas política, o que é isso? A gente entende. Ah, futebol não. Mas são essas coisas que no calor da hora, dentro de casa, gera conflitos que depois se tornam barreiras. Barreiras muitas vezes difíceis de serem derrubadas. Então nós precisamos ter esse cuidado de respeitar. Nós somos uma família, estamos na mesma casa, mas nós precisamos respeitar uns aos outros. Você sabia, você que tem filho adulto como eu, você sabia que tem coisas que o seu filho sabe mais que você? Você sabia disso? Que tem coisas que você desconhece e que ele pode te ensinar? É verdade. E muitas vezes nós pais temos essa dificuldade de entender, essa dificuldade de aceitar que um filho nosso, de repente, sabe de um determinado assunto que a gente não sabe. E realmente não confronta, gente. O Lucas mesmo já me confrontou uma vez. E é assim mesmo que acontece. Não, mãe, não é assim. É desse jeito. E aí você quer bater o pé, você quer brigar e faz pirraça, igual ele fez quando era criança, para provar que está certo. Não. Existem situações, existem coisas que os nossos filhos adultos, eles conhecem. Não é porque eles conhecem que eles são superiores a nós. Não é isso. É só uma questão de respeito. É uma questão de entendimento. Porque é exatamente isso que acontece. Outra coisa, uma família firmada na rocha é aquela em que os membros não dormem brigados. Aí você pode falar, uma família firmada na rocha briga? Briga, querido. Desculpe te decepcionar, mas briga. Se desentende. Acontece tudo isso. Acontece tudo isso numa família, mesmo afirmada na rocha. Porque nós erramos. Como eu falei no início, nós buscamos fazer o certo, nós buscamos as coisas corretas, mas nós não somos a perfeição. Nós estamos refletindo a imagem de Cristo, mas nós não somos Cristo. Então, nós erramos e nós brigamos. Agora, o maior erro disso tudo, querido, é dormir brigado. Eu descobri isso na pele. Isso não faz bem, nem de pai com filho, nem de filho com pai, nem de mulher com marido. Não faz bem. Isso não faz bem, sabe por quê? A gente fica assim, eu não vou discutir hoje, eu não vou resolver hoje, eu vou fazer isso amanhã. Amanhã a gente conversa. Só que normalmente cada um carrega a verdade para si, a razão para si. É ou não é verdade? Concorda comigo ou não? Eu estava certa naquela discussão, então ele vai ter que vir aqui me pedir perdão. Só que ele também carrega essa mesma razão. Aí ninguém pede perdão para ninguém. Aí dorme de cara virada. Falando de casal, de marido e mulher. Dorme de cara virada um para o outro. E aí o que acontece? No outro dia, começa. Ele tinha que ter vindo me pedir perdão e não veio. Aí o outro do outro lado, a mesma coisa. Ela tinha que ter vindo me pedir perdão e não veio. Querida, a questão não é essa. A questão é resolver, como eu disse lá atrás. A questão é resolver o problema. Não durma brigado. Você está alimentando, criando um monstro dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Não durma brigado. Teve um problema? Resolva esse problema. Às vezes vai ter palavra ríspida, às vezes vai ter uma discussão mais calorosa, mas resolva o problema naquele dia que ele aconteceu. Não durma brigado com essa pessoa. Se você discordou por algum motivo, se aconteceu alguma coisa que desagradou, esclareça, resolva e durma em paz com essa pessoa, para acordar em paz no dia seguinte. Seja isso com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, os filhos com os pais. Não durmam brigados. Em 8º lugar, querido, uma família firmada na rocha valoriza o diálogo. O que é um diálogo? Diálogo é uma coisa diferente disso que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo aqui agora é um monólogo. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Mas no diálogo não. No diálogo todas as partes falam. Todos aqueles envolvidos falam.
participam, opinam. Todos aqueles. Então, querido, uma família firmada na rocha valoriza o diálogo. Eu já vi muitos casos de pessoas reclamarem que o marido não conversa. Normalmente, né, a maioria dos casos é assim, a mulher é mais falante que o homem, não generalizando, né? Mas normalmente é assim, a mulher é mais falante que o homem. E muitas vezes não há uma conversa, não há um diálogo, um não sabe da vida do outro, um não sabe o que está acontecendo com o outro, o filho chega em casa, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, o que é necessário é que haja uma conversa, é que haja o diálogo, é que haja o entendimento, que haja um entendimento entre o casal, entre os pais, entre os filhos. É preciso que haja, querido. Não tem como uma convivência sem diálogo. Não tem como uma convivência com base no monólogo. Eu falei, eu decido, a última palavra é minha, eu é que resolvo, eu é que sei, pronto e acabou. Não. Nós não vivemos isso dentro da nossa casa. A nossa casa é o momento onde nós vamos encontrar refúgio. E onde é que nós encontramos refúgio? É na conversa, é no diálogo, é no abraço, é no carinho. E é exatamente assim, querido, que tem que acontecer. Em nono e último lugar, uma família firmada na rocha ora junto e ora um pelo outro. E é fundamental isso para a família, orar juntos. Então agora eu quero te convidar. Eu quero te convidar a se reunir aí com a sua família. Não sei com quem você está, se você está com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Eu não sei com quem que você está agora aí na sua casa. Mas você vai convidar juntamente com a sua família o Senhor para entrar na sua casa. Convide Ele agora para entrar. Se você puder, fique de pé aí, querido, na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto, não sei. Se você estiver sozinho, interceda por aqueles que não estão aí agora. Mas ore, querido, e ore muito e adore ao Senhor junto com a gente. Enquanto essa canção é ministrada, querido, você vai orando pela sua família. Glória a Deus.